Fala galera, beleza? Na aula de hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo de conjuntos. Antes, porém, queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, galera, porque só assim vocês vão ficar a par de todas as novidades que a gente faz. Valeu? Vamos ver então a diferença entre esses três símbolos, que para muita gente é a mesma coisa. Não é. Então nós temos o primeiro símbolo que vai ser um sinal de abre e fecha chaves. O terceiro é uma bolinha com risco e o terceiro é uma bolinha com risco dentro de um abre e fecha chaves. Vamos explicar a diferença entre esses três símbolos. O primeiro símbolo vai representar o conjunto vazio. Um abre e fecha chaves sem nada dentro, conjunto vazio. O segundo símbolo também representa o conjunto vazio. Inclusive a gente já viu isso na primeira aula. E o terceiro símbolo, cuidado, ele vai representar um conjunto que tem como elemento o conjunto vazio. Por exemplo, vamos supor que você tem um conjunto com três elementos. O primeiro elemento vai ser conjunto vazio, o segundo número 5, o terceiro número 7. O primeiro problema começa aqui. Eu posso ter como elemento um conjunto? Posso, pessoal. Um conjunto pode ser elemento de um outro conjunto maior, sem problema algum. Então, olha só. Nesse caso, nós temos três elementos, correto? É possível, a partir desse conjunto grande, pegar um outro conjuntinho só com um elemento. Concorda? Eu podia pegar um conjunto só com o elemento 5, podia pegar só com um conjunto só com o elemento 7. Peguei então um conjunto só com um elemento que seria um conjunto vazio. E fiz aqui a montagem disso. Agora eu pergunto, esse outro conjunto que eu fiz, esse subconjunto, ele é subconjunto desse conjunto maior? É, sem problema algum. Então quando a gente faz essa simbologia, a gente está representando um conjunto que tem como elemento um conjunto vazio. Beleza? Agora cuidado, pessoal. Esse símbolo não é símbolo de conjunto vazio. Ou o conjunto vazio vai ser representado dessa forma, ou dessa forma, e só. Conjunto universo. Conjunto universo, como o próprio nome sugere, é um conjunto maior. No nosso caso, um conjunto que vai englobar todos os conjuntos considerados. Fazendo um desenho, vamos supor que a gente tenha um conjunto A, um conjunto B e um conjunto C. Nós temos então um conjunto universo que engloba o conjunto A, o B e o C. Ele é um conjunto maior que esses três conjuntos. Outra coisa, pessoal, importantíssima com relação ao conjunto universo. Quando a gente futuramente for aprender a resolução de equações ou pegar alguns probleminhas mais complexos, a gente vai ver que o conjunto universo vai limitar muito algumas soluções de certos problemas. Por exemplo, qual é a solução de x mais 1 igual a 2,5? Bom, isso aqui é uma equaçãozinha até fácil de resolver, né? Dá até para fazer de cabeça. X mais 1 igual a 2,5, qual que é o número que mais 1 dá 2,5? É 1,5. Aí você marca lá 1,5 e beleza, você acha que acertou. Só que, cuidado, se tiver isso aqui do lado e você colocar resposta 1,5, você vai ter errado. Por quê, pessoal? Porque ele está falando aqui do lado, considere que o conjunto universo é o conjunto dos naturais, ou seja, número 1, número 0, número 2, número 3, número 4 e assim por diante. Eu te pergunto, o número 1,5, ele faz parte do conjunto dos naturais? Não, não faz. Então, se a gente obtém uma solução que está fora do conjunto universo do exercício, essa solução é inválida. Cuidado, pessoal. Nesse caso, não vai ter solução, porque a resposta que a gente obteve, 1,5, está fora do conjunto universo citado. União. União, pessoal, é um conceito bem intuitivo também. A união vai ser a junção dos elementos de dois ou mais conjuntos, e o símbolo da união é um U. Vamos supor que a gente tenha dois conjuntos, o conjunto A, com os elementos 1, 2, 3, 4 e 5, e o conjunto B, com os elementos 4, 5, 6 e 7. Se a gente juntar os elementos desses dois conjuntos em um outro conjunto, a gente vai ter um outro conjunto com esses elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E a gente vai chamar esse novo conjunto de A união com B. Se a gente representar isso através de um diagrama de Van Euler, a gente pode ter uma bolinha para o A, uma bolinha para o B, e você nota que a gente tem entre o A e o B uma região comum, que são os elementos que tanto tem no A como tem no B também. Quais são os elementos que tem no A e que tem no B? O 4 e o 5, concorda? Então nessa região que é comum ao A e ao B,
a gente coloca o 4 e o 5. Quais os elementos que só tem no A? 1, 2 e 3. Então coloquei aqui 1, 2 e 3, só no A. E quais os elementos que só tem no B? O 6 e o 7. Então coloquei nessa parte aqui 6 e 7. Beleza? Então nota que essa parte pintada em branco é a parte que representa a união do conjunto A com o conjunto B. Outra coisa, tá vendo aqui novamente o nosso amigo o conjunto universo, que é um conjunto maior do que A e B. Vamos ver agora, pessoal, alguns casos possíveis da união entre o conjunto C e o conjunto D, através do diagrama de Van Euler. Então, por exemplo, quando o conjunto C e o conjunto D tiverem áreas em comum, a gente pode ter a união deles pintando essa área em branco. Quando eles não tiverem áreas em comum, né, eles são separados, essa área em branco, tanto no C quanto no D, representa a união deles. E quando o D for subconjunto de C, aqui novamente a gente tem uma área pintada em branco. Intersecção. A intersecção, pessoal, vai representar os elementos comuns a dois ou mais conjuntos. O símbolo da intersecção é esse U de cabeça para baixo. Vamos supor que a gente tenha novamente os dois conjuntos, o A com os elementos 1, 2, 3, 4 e 5 e o B com os elementos 4, 5, 6 e 7. Nesse caso, a intersecção entre A e B são os elementos 4 e 5. Por quê? Quais os elementos que tem no A e tem no B? O 4 e o 5. Representando isso através de um diagrama de Van Euler, a gente vai ter o seguinte, né? Aqui nós temos o A, aqui nós temos o B, aqui pintado em branco a área comum entre o A e o B, com os elementos 4 e 5. Vamos ver agora alguns possíveis casos de intersecção entre o conjunto C e o conjunto D. Então, quando o conjunto C e o conjunto D tiverem uma área comum, essa área comum a gente vai pintar de branco, vai ser a intersecção entre C e D. Quando eles não tiverem elementos comuns, quando eles forem completamente separados, a gente vai falar que C intersecção com D é vazio. Por quê? Porque não existem elementos que existem em C e que também existem em D ao mesmo tempo. Quando nós tivermos um conjunto dentro do outro, por exemplo, aqui no caso, C intersecção com D, percebe que todos os elementos de D fazem parte de C? Então, o que acontece? D, né, é um subconjunto de C. E nesse caso, a gente vai dizer que a intersecção do conjunto D com o conjunto C vai ser o próprio D. Percebe? É a mesma região do D. Tudo que tem no D tem no C. Por isso está aqui pintadinho.